Bom, pessoal, então vamos iniciar aí. Boa noite a todos. Então, pessoal, nós vamos começar aí agora o mais um não C. Essa é a última do módulo básico. Ela é de refrigeração e climatização residencial. Então, aqui, pessoal, também não é nada complexo a parte básica. Nós vamos ver ainda os aparelhos que tem na residência. A gente já viu aí, né? Por exemplo, nas casas mais antigas, a gente utilizava aqueles aparelhos de janela, né? A gente viu na UC passada. E agora, né? Os mais comuns aí, né? Aquele split, né? Que é o split de parede ali, né? O comum que tem nas nossas residências. Tem o piso-teto para áreas maiores e o tipo cassete, né? Que também tem aí em algumas casas. Essas são algumas casas maiores, né? A gente vai focar então nessa parte de residencial, né? Deixa eu só dar uma contextualizada também no nosso cronograma. Essa unidade curricular aqui, pessoal, elas. Deixa eu só deu problema aqui. Então vamos lá. Essa unidade curricular iniciou no dia 13 e vai até o dia 4 do 12. Então ela é até relativamente rápida. Tem duas atividades. A situação de aprendizagem, a primeira etapa, e o fórum de discussão, certo? É, Bom, pessoal, primeiro a gente vai ver aqui o contexto, né, da situação de aprendizagem e eu vou fazer um exemplo em cima, tá bom? Bom, então vamos lá. Você recebeu de sua empresa uma ordem de serviço com uma demanda importante. Um cliente está construindo um apartamento e enviou o projeto para que seja analisado e elaborado um orçamento para a futura instalação de equipamentos de refrigeração e climatização na área da cozinha. Na ordem de serviço constam as seguintes informações sobre a área a ser climatizada e refrigerada. Então, aqui, pessoal, são os dados. O que são esses dados? Bom, vocês devem se perguntar, "Bom, mas qual aparelho eu seleciono? Qual o número, qual a carga, qual que é o número de BTUs, né? Qual que é a potência do meu ar-condicionado? Então, para fazer isso, pessoal, a gente tem que fazer um dimensionamento que chama de carga térmica. O que é a carga térmica? É o tanto de calor que eu preciso retirar do ambiente para atingir o que a gente chama de conforto térmico, né? Que no caso aqui, refrigeração residencial, na climatização, é atingir o conforto térmico, né? Que a gente sabe que vai variar entre 23 e 25 graus. Então, para o meu ar-condicionado ter potência suficiente para retirar esse calor, eu preciso ter uma noção de tanto de calor que o meu ambiente ali gera para poder retirar. Porque essa é a função do meu ar-condicionado, né? Retirar o calor de um ambiente, jogar para fora e climatizar o meu ambiente. Então, essa é a função básica de um ar-condicionado. Então, para essa situação de aprendizagem, eu tenho esses dados aí. Então, eu tenho aqui a dimensão do ambiente, eu tenho 7 metros de comprimento, 5 metros de largura e 2,90 de altura. Eu tenho uma janela voltada para o lado oeste com as seguintes dimensões. Então, eu tenho uma largura de 1,80 e 1,10 m de altura. Eu tenho um sistema de exaustão contendo dois exaustores de 0,3 metros de diâmetro, né, 30 centímetros de diâmetro. Eu tenho três portas de correr com as seguintes dimensões. Então, eu tenho largura de 1 m e altura de 2,10 m. Sobre a iluminação da área, eu tenho quatro conjuntos duplos de lâmpadas fluorescentes de 40 watts. Então, tem um total de 320 watts de iluminação. O piso, ele é revestido com piso em porcelanato. A cobertura da área é em laje de concreto e telhas de cerâmica. A ocupação é normalmente por 4 adultos e 2 crianças. Eu tenho, então, um forno micro-ondas. Lembrando que isso aqui é uma cozinha, né? Então, eu tenho um forno micro-ondas de 35 litros com consumo de 1.450 watts. Eu tenho um fogão de 6 queimadores a gás, um forno elétrico 42 litros com consumo de 1.560 watts
e vão utilizar com frequência a torradeira com potência de 450 watts. Bom, vou precisar também das informações referentes à refrigeração. Então, isso também vai ser detalhado. Bom, tem ainda os seguintes detalhes. O cliente informa que deseja atender a demanda de alimentos refrigerados e congelados por 30 dias, uma unidade de congelamento com capacidade de 560 litros, 60 litros e outra para refrigeração e congelamento, que a dupla função é o chamado duplex, com capacidade de 470 litros. Bom, então, após apresentados esses dados do cliente, ele solicita as seguintes informações. Então, indicação de equipamento de refrigeração residencial, eletrodoméstico, verificando se os mesmos atendem às necessidades indicadas na OS, a capacidade ideal do sistema de climatização em BTU, o consumo médio de energia com o sistema de climatização funcionando por 8 horas diárias e o consumo do sistema de refrigeração de 30 dias, né, 30 dias mês e 24 horas. Bom, pessoal, então a primeira coisa aí, vocês vão fazer o cálculo da carga térmica. Para fazer isso, pessoal, a gente vai precisar utilizar uma norma. Essa norma, deixa eu só mostrar para vocês, ela está aqui, ó. Na verdade, só ver aqui. Só um minutinho, pessoal, vou pegar essa norma aqui, é uma norma antiga. A gente tem uma outra norma, mas ela é simplificada, mas dá para a gente entender o princípio. A nova norma, ela trabalha isso, mas nós vamos trabalhar em cima dessa, vamos dizer assim, uma forma mais simplificada, para a gente entender o passo a passo, correto? Só um minutinho que eu vou pegar ela aqui. Vou pegar minha colinha aqui também. Vou pegar ela aqui. Só um minutinho, pessoal. Vou pegar a norma aqui para a gente trabalhar em cima. Eu vou trabalhar um exemplo, correto? Aqui nesse caso aqui, o que que ele está identificando aqui? Então, a gente começa por para identificar a interpretar o diagrama elétrico. A gente vai começar por um. Mas o carro que é, você vai procurar, beleza. Você entra lá e procura a linha do carro, já vai sair aquele diagrama. Para pesquisar se isso vai ter tempo. Mas eu vou para identificar o diagrama que eu vou pegar. Começa primeiro pela central. Para identificar onde que ela está no diagrama. E depois que eu já encontrei, eu entrei lá no espinho, por exemplo, eu estudei lá Volkswagen e essa coisa da identificar central nele, a central eletrônica. Identificar a central força binária. Como que normalmente está representado aqui a direita, que é os pinos aqui do módulo.
Também. Então, normalmente vai ser com letra B. O A, o C, né? E a finagem dele tá no nome. Todas essas finagens. Deixa eu só pegar aqui, pessoal. Desculpa aqui a. Deixa eu compartilhar a tela. Bom, depois eu vou disponibilizar, pessoal, esse anexo aqui, essa normazinha. É uma norma antiga, pessoal, vocês estão vendo? Ela é de 83, mas dá para a gente entender. Ela foi atualizada, mas ela consegue ainda dar uma boa dimensionada também. Ela não, vamos dizer assim, que ela não está totalmente defasada. Porque a nova norma, ela vai ter algumas coisas a mais aí. Bom, eu vou pegar um exemplo aqui, pessoal, a gente vai trabalhar em cima dele. Esse exemplo aqui, vocês conseguem depois desenvolver a atividade. Aí qualquer coisa, pessoal, vocês pegam ele aqui como modelo e fazem a outra. Mas então eu vou mostrar o raciocínio. Então, a primeira coisa a gente tem aqui, ó, cálculo simplificado de carga térmica. Então, partindo desse documento aqui, pessoal, vocês conseguem desenvolver a atividade lá, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar, pessoal, é as janelas, né? Então, por exemplo, eu tenho que considerar todas as janelas a parte de insolação. Bom, é uma parte importante a insolação aí, porque é o sol, né? O sol está incidindo na minha janela. Então, é calor ali, né, que está indo por irradiação. E como está essa janela? Eu tenho que considerar algumas formas aí. Então, primeiro eu vou considerar a insolação. A insolação é o tanto de, vamos dizer ali, de luz solar que penetra pela janela. Então, para isso, eu preciso saber a qual que é a área. Eu preciso primeiro calcular a área da minha janela. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Então, calcule a carga térmica de uma sala comercial. Ela tem o tamanho de 5 por 8, pé direito de 2,70 m. Ela está localizada em Florianópolis. A fachada de 5 metros, ela está voltada para o oeste. Uma janela 5 por 1,10 m. Ela tem parede de 12 centímetros de espessura em tijolo maciço, rebocado dos dois lados. O vidro transparente de 3 milímetros. A sala é ocupada por 3 pessoas, um computador e 12 lâmpadas fluorescentes. Você vai assim, poxa, muita coisa. Por onde começar? Vamos então passo a passo. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, ó, é a janela, a parte de insolação. Então, eu tenho que ver aqui quantas janelas tem. Bom, ele está falando que tem uma janela. Eu tenho, então, uma janela de 5 metros de 5 por 1,10. Então, eu vou fazer a área. Primeiro, eu vou calcular a área, que é multiplicar base vezes a altura. Então, é 5 vezes 1,10. Então, é 5 metros, 5,5 metros quadrados. Bom, agora vamos olhar uma coisa aqui, ó. Tá vendo que a sala, ó, ela tem uma fachada de 5 metros voltada para o oeste. Então, eu tenho que ver para onde que está virada essa janela. Ó, então, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um pente aqui, pessoal, só para a gente ter uma noção. Bom, então vamos fazer aqui, ó. Vou só fazer uma planta baixa bem rápida aqui, ó. Então, eu tenho aqui uma sala 5 por 8. Então, eu tenho 8 metros, 5 metros, correto? Bom, eu tenho uma janela de 5 por 1,10, ó. Eu tenho uma fachada de 5 voltada para o lado oeste. Vamos considerar aqui, ó, norte, sul, leste, oeste. Então, a minha fachada, a minha entrada está aqui, ó. Então, a minha fachada está aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Fachada está voltada para o lado oeste. Bom, então aqui, pessoal, tá falando que a minha janela de 5 por 1,10, ela tem uma janela
né, na parede de 12 centímetros, eu vou considerar que a minha parede está voltada no lado sul. Então, eu vou considerar que minha janela está aqui, ó, certo? Vou considerar que a minha janela está voltada para o lado sul. Bom, eu estou fazendo as considerações, pessoal. Então, tudo isso depende de onde está a minha, de onde está, por exemplo, a minha construção, né? Então, a gente tem que ter essa noção de localização, porque a gente sabe, por exemplo, que o Sol nasce no leste, se põe no oeste, né? Uma parede sul recebe menos Sol do que, por exemplo, o lado leste, o lado oeste, então assim por diante. Então, o primeiro fator ainda é a insolação. Bom, o que que ele fala aqui? Então, o que que eu preciso? Primeiro, a área de janela. Então, eu tenho uma janela voltada para o sul. Então, tá vendo aqui, ó, janela sul. Vou considerar que ela está sem proteção e tudo é zero, ó. Então, o que que eu tenho que fazer? Área vezes o fator. Então, minha área é de 5,5. Parede voltada no sentido sul, ó. A gente olha aqui, ó. Parede voltada no sentido sul é zero, então vamos ficar por zero. Então, uma janela voltada para o sul, ela quase não recebe insolação, então ela não tem calor ali envolvido, então é 0 kJ por hora. A próximo fator a ser considerado é a janela. É a janela também, só que agora a parte de transmissão de calor, que é a transmissão do vidro, né? Vamos dizer assim, a transmissão que passa do vidro para o interior do meu ambiente. Bom, a janela, eu só tenho uma janela também, que é de 5,5 metros quadrados, e eu tenho duas coisas a se considerar. A minha janela é de vidro comum ou aqueles tijolos de vidro? Bom, vou considerar vidro comum. Se é o vidro comum, eu tenho que multiplicar por esse fator aqui, ó, que é 210. Então, é 5,5 vezes 210, ó, 1.155 quilojoules por hora. O próximo fator que eu tenho que considerar são as paredes. As paredes eu tenho que considerar primeiro elas externas. Então, eu tenho que fazer, vou fazer a área de todas as paredes. Então, eu vou considerar a parede sul, oeste, norte e leste. Então, aqui, a minha parede sul, a minha parede sul, ela tem 8, eu tenho que considerar o meu pé direito, que é de 2,70 metros, certo? Então, a minha parede é base vezes altura, né? Então, vou considerar que minha parede sul, então, é 8 vezes 2,7, dá 21,6 metros quadrados. A área da parede oeste é 5 metros vezes 2,70 metros do pé direito, que dá 3,5 metros quadrados. A parede norte, a área da parede norte é igual à área da parede sul. Então, é 21,6 metros quadrados. E a área da parede leste, ela é igual à área da parede oeste, que é 13,5 metros quadrados. Então, agora eu vou calcular todas as áreas aqui, ó. Então, a área da parede sul, mais a área da parede leste, mais a área da parede norte. Por que que eu não estou considerando? é, Bom, eu tô considerando aqui as paredes externas, todas com orientação sul, né? E de outra orientação, eu vou considerar um outro fator aqui, né? Então, aqui, ó. Como é que eu vou considerar aqui, ó? Então, a consideração aqui é construção leve, ó. Bom, a parede oeste, ela é considerada ali a de fachada, então não vou considerar ela. Vou considerar, então, só a parede leste, a parede leste e a parede norte, né? Então, eu vou somar aqui, ó, 21,6 mais 13,5 mais 21,6, dá 56,7 metros quadrados. Agora, eu tenho que considerar qual que é o tipo de construção. Bom, é uma alvenaria simples, uma alvenaria leve. Então, eu vou considerar esse fator aqui, ó, que é 65. Então, 56,7 vezes 65, eu tenho então 3.685,5 kJ hora.
O outro fator aqui, pessoal, eu tenho que considerar as paredes internas, que não considerar, por exemplo, paredes entre ambientes condicionados. Então, aqui, as áreas das paredes internas, eu vou considerar todas, né? Então, é 21,6 mais 21,6 mais 13,5 mais 13,5. Então, aqui eu tenho 70,2 vezes 33, que vai dar 2.316,6 kJ por hora. O próximo fator que eu tenho que fazer agora, pessoal, é considerar o teto, né? Então, eu fiz das paredes, considerei a janela, considerei as paredes externas e internas. Preciso considerar agora o teto, né? Bom, a área do meu teto, ela é 5 por 8, né? Então, é 5 vezes 8 dá 40 metros quadrados. Agora, eu tenho que considerar qual que é, por exemplo, o tipo do teto. Está em laje? Está em laje com 2,5 centímetros de isolação ou mais? Está entre andares? Está sob telhado isolado ou está sob telhado sem isolação? Eu vou considerar que ele está sobre telhado isolado. Então, eu vou multiplicar por esse fator, que é 75 vezes a área. Então, dá 3.000 kJ por hora. Bom, o outro aqui, pessoal, é o piso. A área do piso também é a mesma forma, tá vendo? Aqui é o piso, ó, exceto ou diretamente sobre o solo. Então, eu estou considerando que o meu piso é normal, está sobre o solo, não tem nenhum isolamento, nada disso, não estou lidando com a câmara frigorífica. Então, a área do piso é 5 vezes 8, dá 40 vezes 55, então dá 2.200 kJ por hora. O outro fator aqui, pessoal, é de pessoas. Qual que é o número de pessoas? Eu tenho 3 pessoas, né? Lá, a sala é ocupada por 3 pessoas. Então, é 3 vezes o fator, que é 630. Então, dá 1.890 kJ por hora. Bom, o outro fator aqui, pessoal, é só a gente ir seguindo passo a passo, certo? Aí você fala, professor, mas tem uma consideração, uma dúvida, como é que eu faço? Ó, eu posso vir aqui, ó. Então vamos pegar, por exemplo, ó, um que gera até uma certa confusão, por exemplo, a parte da parede. Vamos aqui nas paredes, ó. Então lá, as paredes, ó. Determinar as áreas das paredes expostas externamente, multiplicando a largura pela altura, que é o pé direito. As portas devem ser consideradas como parte da parede e as janelas não, uma vez que a gente já calculou a janela. A parede de exposição externa sul deve ser considerada em separado, né? Então, a parede sul eu considero ela separado, né? As paredes sombreadas constantemente por construções adjacentes devem ser consideradas como exposição sul, né? Então, eu posso considerar, por exemplo, que tem construções em volta. Se não tiver nada em volta, eu não posso fazer essa consideração. Então, quando a parede apresentar sombreadas por árvores, tal ocorrência não deve ser considerada, pois pode ser transitória, né? Então, aqui, pessoal, tudo essas são as considerações que a gente tem que levar em consideração. Ah, bom, então vamos voltar aqui para o sétimo fator, que é a iluminação. Então, o que que é iluminação? Ó, determinar o valor total da potência, watts das lâmpadas e dos aparelhos elétricos em uso no ambiente e anotar o resultado na coluna quantidade. Então, aqui, ó, o que que é iluminação? Eu tenho um computador e 12 lâmpadas fluorescentes. Bom, eu vou considerar, então, 12 lâmpadas de 40 watts e o meu computador, vou considerar que ele é 500 watts ali de potência. É uma média aí de um computador comum aí. Então, vai ser 12 vezes 40 mais 500, que é da potência do computador. E eu vou multiplicar ele por 4. Vai dar 3.920 kJ por hora. Certo? E agora eu vou fazer o de portas ou vãos, que é continuamente abertas, não condicionadas. Então, a porta, a dimensão da porta aqui, ó, vou considerar uma porta normal de 1 por 1,20. Ou, perdão, de 1 por 2,10, né? E vou multiplicar por 630. Vai dar 1.323 kJ por hora. Bom, então aqui, pessoal, eu vou fazer a soma total, que é a carga total aqui, certo? Então, eu vou somar todos esses fatores, ó, 1.155,
o 2.316,6. É, a parte do teto, ó, tá vendo? Ó, 1.155, 2.316, 3.000, 2.200, 1.890. Aí eu cheguei a 19.490,01. Aí eu tenho que multiplicar pelo fator geográfico. Eu estou considerando aqui que minha construção está em Florianópolis, certo? Aqui, ó. Então, Florianópolis está nessa região aqui, ó, que é 0,9. Então, vou multiplicar por 0,9, que vai então dar 17.541,09 kJ por hora. Então, pessoal, eu preciso fazer essa conversão de quilojoule por hora para BTU por hora, porque os meus aparelhos de ar-condicionado, eles estão em BTU por hora, que é um sistema inglês. E eu sei que 1 kJ por hora ele equivale a 0,947 BTU hora. Então, simplesmente multiplico esse valor por 0,947, que é 16.661,41 BTU hora, né? Então, aqui, ó, eu vou precisar, então, de um aparelho que tenha próximos desses 16.000. Então aqui eu vou utilizar um de 18.000. Posso utilizar aí um ar-condicionado split 18.000 BTUs. Então, para ter efeito de segurança, aí o que que eu faço? Vou calcular, ó. Então, vamos colocar aqui, ó, ar-condicionado 18.000 BTUs, olha lá, ó. Vou colocar um inverter. Aí você pode vir aqui, ó. Aqui, ó. 18.000 BTUs. Vou pegar esse Midea aqui, ó. Pronto. Aí, sei lá, pode pegar esse aí. Vai, né? Vai do orçamento, vai do gosto do freguês, qual tecnologia. Então tem Midea, tem Samsung, Eugene, tá vendo? Então para isso, pessoal, por isso que eu pego aí a carga térmica. Então isso é minha carga térmica, justamente para pegar um melhor aparelho. Então, por exemplo, se eu não tivesse calculado isso aqui, ó, eu poderia, por exemplo, chutar um número lá e falar, não, de 12.000 BTU serve. Só que aí 12.000 BTU ia ficar muito abaixo, ó. Aí, por exemplo, 12.000 BTU não serviria, por exemplo, para atender essa demanda específica aqui, ó. Então, por isso que eu tenho que ter essa noção, né? Bom, tem outras formas de calcular? Tem, mas aqui, pessoal, é só para vocês entenderem quais são os fatores. Então, por exemplo, a gente vai ver mais para frente que para calcular, por exemplo, câmara fria, né, câmara frigorífica ou qualquer outra área de refrigeração, a gente precisa ter todas essas considerações, né? Então, por isso que a gente tem que fazer um passo a passo. Nesse residencial, pessoal, a gente tem algumas formas mais simples. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. ah, Aqui, ó, cálculo. Aqui, ó. Tem esse aqui, ó, cálculo de BTU de ar-condicionado, ó, Frigelar, ó. Então aqui, ó, posso fazer mais ou menos só para a gente ter uma noção, ó. Vamos pegar mais ou menos, ó. Então vou colocar lá 5 por 8. Vou colocar exposição solar, vou colocar parcialmente, 3 pessoas, um computador, 12 lâmpadas, só para a gente ver mais ou menos lá conforme a gente pegou. Janela tem uma. Pronto, vou pegar mais ou menos essa. Aqui, ó, calcular os BTUs. Bom, ele colocou aqui, ó, 27.500, mas tá vendo que ele deu vamos dizer assim, que ele deu uma superdimensionada, né? Pode ser ali que, ó, aí eu vou fazer um novo cálculo, ó. Deixa eu ver se tem um outro aqui, ó. Ver aqui, ó, o GRI, ó, dá GRI também, deixa eu ver se aqui dá também. Ó, vou considerar, ó, que é uma casa eu falei com um telhado, né? Então aqui, ó, com telhado, o ambiente tem forro, ó, sim.
Qual que é a área total? Vou colocar aqui, ó. O comprimento, ó, vou colocar aqui, ó, 5 por 8. Vou pôr em próximo. Quantidade de pessoas, vou colocar 3, ó. Tem 3 pessoas. Período será usado o produto. Vou colocar parte da manhã e tarde para lâmpadas, ó. Vou colocar aqui lâmpadas. Ó, aqui falou, especificou, ó, lâmpadas fluorescentes, ó. Então vou colocar 12 lâmpadas aqui, ó. Quantas janelas? Uma janela. Quantidade de aparelhos. Vou colocar um, que é o computador, vou colocar a calculadora. Ó, tá vendo que tá falando que tem 69 mil, a potência em BTU, tá vendo que sai bem, vamos dizer ali, sai bem extrapolada, né? Então, esses cálculos aqui, pessoal, eles fazem com muita aproximação. Eles tentam a partir, por exemplo, dessas fórmulas aqui, né? Então, a partir, por exemplo, dessa norma, eles dão uma extrapolada, então, uma aproximação. Então, você pode ver que dá uma variada legal. Pode confiar ou não, por isso que é bom ter essa noção da norma para poder ter essa noção, se vai mais ou menos ou não. Ok, pessoal? Tem alguma dúvida aí, questionamentos? Eu te falei, Rian, João Vitor. Tô com dúvida não, professor. Tô de boa aqui. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos fazer assim, tentem desenvolver. Aí, à medida que vocês tiverem dúvidas, vocês me procurem. Aí, na próxima aula, eu vou trabalhar, então, um outro exemplo, que aí a gente esclarece aí. Vocês podem tentando fazer. Aí, o negócio, pessoal, é ter dúvida mesmo, fazer as considerações, pôr a mão na massa aí. Realmente tem que rascunhar aí, e fazer as contas mesmo. Pode ser? Pode ser, Também, professor. também tem aqui, pessoal, eu vou colocar essa norma, tem também na plataforma, só para mostrar para vocês, o que o professor que estava trabalhando conosco aqui, o Guilherme, colocou também, tem essa planilha aqui, ó. Caso queiram utilizar ela também, fiquem à vontade, ó. Aí, por exemplo, quer utilizar dessa situação em específico, ó. Então, vou pegar ali, ó, dados de entrada. Então, eu vou considerar que é 5 por 8, pé direito de 2,7. Vou considerar lá 12 horas por dia. Ó, tá vendo? Ele tem as considerações aqui, ó. Então, ó, por exemplo, a janela norte aqui, ó. A janela tá virada para o sul, ó. A janela do sul, ó, vou pegar aquela transparente de 3 milímetros. Não tem janela no norte. Então, janela sul, ela é. Deixa eu pegar aqui, ó. É 5,5, ó. Janela sul, 5,5. Ela tem 5,5. Parede leste, ó. Então tem a área aqui, né? Já dá a área, né? Ó, tá 21,6, a parede sul, parede oeste. Tem a temperatura, aí ele dá mais ou menos aqui, ó. Quiser aí também pode utilizar, ok, pessoal? Mas o ideal é sempre pela norma ali para você ter uma noção melhor, ok? Além disso, deixa eu ver aqui também, eu vou disponibilizar uma outra planilha aí para poder ajudar vocês.
E pessoal, então, não havendo dúvidas aí, eu vou finalizar aqui por hoje. O dia que vocês tiverem dúvida também me procurem. A gente faz mais exemplos aí. Tá bom? Então é isso aí. Vou desejar a vocês então aí uma boa noite. Ok? Fiquem então todos com Deus e até a próxima. Falou, professor. Até a próxima. Bom final de Falou! semana. Opa, para vocês também. Tchau, tchau. Ô, professor, até a Tchau. próxima. Falou!